Viagem no tempo, Grécia Antiga. Se houvesse uma máquina do tempo, para onde valeria a pena ir? Prepare-se, porque o destino da vez será a Grécia Antiga. Com a permissão de Cronos, o deus mitológico grego que controla o tempo, retornaremos ao ano 2000 a.C., origem da sociedade grega. Nesse período, a península do Peloponeso passou a ser ocupada por diferentes povos: eólios, dórios, jônicos e arcádios. A área é banhada pelos mares Mediterrâneo, Jônico e Egeu. É uma região montanhosa, formada por muitas ilhas, o que dificulta bastante a prática da agricultura. Por isso, esses povos especializaram-se na navegação e no comércio. Embora compartilhassem o mesmo idioma e muitos hábitos e costumes, esses povos nunca formaram uma unidade política. Eles se dividiam em cidades-estado, territórios independentes chamados de póleis. Essas cidades eram administradas por famílias tradicionais, de origem nobre e guerreira. Essas famílias administravam o território, dividindo os bens comuns e oferecendo segurança aos demais habitantes. Com o passar do tempo, os chefes das famílias foram acumulando terras e se tornando mais influentes. Os chefes eram os únicos considerados cidadãos, podendo participar das assembleias e ocupar cargos públicos. Esse sistema de governo foi chamado de aristocracia, ou o governo dos melhores. Com o crescimento demográfico das cidades-estado, a baixa fertilidade dos solos e o controle das terras pela aristocracia, teve início um processo de colonização das terras próximas ao Peloponeso. Em 750 a.C., as colônias gregas ocupavam as regiões costeiras do sul das atuais França e Itália, das ilhas mediterrâneas, da Líbia e as terras em torno ao Mar Negro, tanto no atual território do leste europeu quanto da porção turca, localizada na Ásia. O contato com outros povos contribuiu para a ampliação do comércio e a prosperidade das novas cidades. Duas delas se destacaram, Esparta e Atenas. Esparta pelo poderio militar e Atenas pela administração política. No início do século V a.C., os persas haviam dominado o comércio marítimo, representando uma ameaça às póleis gregas, que se uniram no combate ao inimigo, dando início às guerras médicas. Esparta liderou a defesa por terra e Atenas pelo mar. Em 480 a.C., Atenas subjugou os persas na Batalha de Salamina. A vitória legitimou o poder ateniense sobre as demais póleis e marcou o rompimento com Esparta. 3 anos depois da Batalha de Salamina, Atenas propôs a fundação da Confederação de Delos, destinada a arrecadar fundos a serem empregados na defesa das póleis e nas guerras. Atenas tornou-se líder da confederação e passou a impor seu poder sobre as demais póleis. Os recursos da confederação foram desviados e utilizados na reconstrução da cidade de Atenas, destruída pelos persas durante as guerras médicas. As demais cidades participantes da Confederação de Delos, contrariadas com o desvio dos recursos comuns e com o poder de Atenas, uniram-se a Esparta, fundando a Liga do Peloponeso. Em pouco tempo, Esparta e Atenas entraram em guerra. A batalha ficou conhecida como Guerra do Peloponeso e foi vencida por Esparta. Porém, o saldo da guerra não foi positivo nem mesmo para Esparta. As embarcações gregas foram destruídas, comprometendo o comércio e o abastecimento de alimentos na região. As cidades ficaram completamente vulneráveis, sem qualquer possibilidade de defesa. Fim da viagem pela Grécia Antiga.